Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um episódio do Webcast e hoje trazendo aqui o Dr. Bombal, que vai esclarecer para a gente alguns pontos muito importantes sobre a Previdência Social e como que a gente pode estar se planejando para o futuro, porque a Previdência é justamente aquela garantia que a gente necessita nos momentos mais difíceis da nossa vida. Então, eu gostaria primeiramente de pedir ao Ron que se apresente, fale um pouco das suas habilidades para que a nossa audiência possa estar conhecendo os seus, né, saberes. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui. Me chamo Von Brau Santos, nome alemão tem cearense. Sou advogado, especialista em direito previdenciário, regime geral e regime próprio. E gostaria de aqui conversar com vocês um pouquinho para entender o que é a Previdência e como podemos nos preparar para garantir um futuro mais estável para todos os contribuintes. Bom, primeiro agradecer, né, pelo convite de você ter vindo aqui. Esse é um assunto realmente que é muito polêmico, né, e muitas vezes as pessoas não dão tanta responsabilidade e cuidado para esse tema. Né? E daí eu queria lhe fazer já a primeira pergunta. Como que surgiu? Né? De onde que vem a origem da Previdência Social? A Previdência Social no Brasil ela tem origem na Lei Eloy Chaves de 1903, é um marco temporal. Qual é o sentido da Previdência? É proteger as pessoas. Então, naquela época, os trabalhadores ferroviários, eles trabalhavam de maneira muito difícil, muito árdua, e quando morria, ficava a família desamparada, quando tinha um acidente de trabalho também ficava desamparado. Então, pensando em proteger esse trabalhador foi se criar inicialmente essa questão da previdência, né? Um marco temporal que lá iniciou essa preocupação. Mas não era uma coisa muito complexa, era uma coisa mais específica para atender aquele nicho de trabalhadores que trabalham na ferrovia. Esse foi o ponto de partida da criação da Previdência no Brasil. E deste início, né, até hoje, teve algum momento assim, que realmente marcou o início da Previdência assim, para todos nós? É importante relatar que esse início, né, ela não foi muito organizada, ela não tinha uma preocupação macro de atender as pessoas de forma ampla. Né? Então, ficou assim mais de um modo particular. Cada entidade, cada grupo de classe passou a criar a sua previdência, mas sem uma programação, sem um estudo técnico, sem uma ampliação dos direitos a todos os segurados e dependentes. Então, aí o grande marco temporal foi a Constituição de 1988. Então, já se vinha evoluindo, Previdência não está consumada, ela vai estar sempre construindo, ela não é pré-definida, ela está sempre evoluindo com a necessidade das pessoas. Mas em 1988, com a Constituição Federal, a Carta Cidadã, passou um marco temporal que passou a regularizar de forma mais forte. Né? Já se tinha se criado a assistência social, o meio da assistência social que é responsável pela saúde, assistência social e previdência. E a Constituição Federal, ela tratou de regulamentar as regras com mais ênfase, ter um controle maior. Então, o primeiro marco temporal foi a Carta Cidadã, que passou a regulamentar e fazer de forma mais profissional a gestão da Previdência no Brasil. É só uma dúvida. Antes de 88 já tinha, né? Já, Já tinha um modelo de previdência, mas com a Constituição foi que realmente novas regras e regras mais seguras foram implementadas, assim, para a gente que era leigo entender. isso. Antes da Constituição ele vinha evoluindo, então tinha vários grupos, antigamente tinha o INAM, o sistema IAPAS, o INPS, né? E eram várias autarquias, várias frentes diferentes, não dava o apoio amplo, era misturado um pouco de assistência social com a previdência. E a Constituição de 88 ele foi um marco temporal porque ele tratou de definir cada papel da assistência, né? Da assistência social no universo brasileiro. Então, ele definiu o que era assistência social, o que era assistência médica, né? E definiu também o que era a previdência. Então, ele englobou esses três conceitos e definiu especificamente cada um. E aí passou, a partir desse momento, unificou o antigo INAMPS, o antigo IAPAS, unificou todo numa corrente só e passou a ser uma maneira de regulamentar a previdência. Agora ele passou a trabalhar mais profissional e unindo todos os conceitos, todas as classes do Brasil. Então, uma dúvida minha também, que eu acho que é de muita gente, por isso que muitas pessoas têm dificuldades de, muitas vezes, provar junto à Receita Federal, que hoje né, pertence à Receita Federal, que contribuíram antes desse período. Né? Quem contribuiu antes disso, às vezes a pessoa tem até os documentos, tudo, mas existe uma dificuldade muito grande de comprovação. Né? Isso. Como eu estava conversando, a previdência está sempre evoluindo. Né? No passado, se tinha aquela preocupação de registrar, de fazer a coisa mais profissional. Então, às vezes a pessoa trabalhava, tem um vínculo, mas não tinha contribuição, não tem registro disso de forma coerente, e aí ficava mais difícil. Antes da Constituição, a Constituição de hoje passa a ser um marco temporal, porque além dela definir também os direitos, ela definiu também as obrigações. Ela definiu também os procedimentos, como é que seriam as contribuições, como seria registrar, né, as certidões de tempos civis, passou a ter essa gestão mais profissional, porque a gestão, como disse, era muito isolada. E está sempre construindo, você está sempre evoluindo. A Constituição foi um marco, mas esse foi o primeiro marco. E lá para cá a gente tiveram outros marcos muito importantes que mudou toda a história. E depois de 88, né,
nós tivemos um outro momento muito importante, né? Que você estava citando. Você poderia citar para a gente qual foi esse outro momento também importante? Em 1988, nós tínhamos uma expectativa de vida, assim, uma realidade na época. Então, foi regulamentada as aposentadorias, a forma, né? Pegava os 25 anos de contribuição, e aí fazia uma média, se aplicava. E a expectativa de vida em 1988 é muito diferente de hoje. Então, a expectativa de vida, a pessoa com 60 anos, 65 anos, né? Estava considerado já velho, como diz o outro, estava esperando a morte chegar, né? Então, a expectativa de vida era totalmente diferente. Então, isso gerou a necessidade de sempre evoluir. Por quê? Porque aquelas pessoas que morriam com 62, 65 anos passaram a ter um tratamento melhor, uma opção melhor de saúde, de controle, vacinas, alimentação, e as pessoas naturalmente começaram a viver mais. E a Previdência exigiu também novas regras, novas adaptações para poder atender essa demanda da expectativa de vida dos brasileiros. Né? Então, isso aí é como foi 10 anos após, 1908, a emenda constitucional 20, de 98, ele traçou as novas regras da Previdência, as novas formas de aposentadoria, criou a aposentadoria por contribuição com a idade de 60 anos, com 35 anos para o homem, com 55 anos com 60 para a mulher, criou também a regulamentação mais precisa da aposentadoria de idade, né? A idade mínima para o homem é 65 anos, mulher 60 anos, desde que tivesse 15 anos de pagamento. Então passou a um marco temporal. A partir da Constituição de 88, nós tivemos aqui até 2019, né? 98 a 2019, nós temos aí um longo período em que a regra era constante para todo mundo. E aí era dificuldade de entender, mas estava começando a entender o que funcionava, as regras, apesar da complexidade, a previdência é muito complexa, mas essa Constituição de 88 regulamentou as regras até praticamente os dias atuais. Então, foi o segundo marco temporal da evolução na legislação previdenciária. E mais recente agora, né, em 2019, nós tivemos também uma outra mudança. E eu acredito que essa mudança que tivemos em 2019, ela impactou muito a gente que é mais novo, que está começando agora, né, as suas contribuições. Você pode falar um pouco sobre isso? Isso. Então, em 1998, nós tivemos a definição de regras. E, naturalmente, a expectativa da população também aumentou. Né? Então, de repente, você pagava para receber a aposentadoria por 10, 15 anos, e era natural a sua passagem para o eterno, né? A sua passagem para outro mundo. E isso tinha um reflexo atuarial no fato, um peso nesse equilíbrio financeiro da Previdência. Então, o que aconteceu? Quando foi em 2019, verificamos essa expectativa de vida melhorada, da qualidade de vida, verificamos também a grande demanda, a grande procura, a grande cobertura que a Previdência passou a apresentar aos brasileiros, se fez necessário uma nova reforma previdenciária. Ou seja, a gente demorou muito tempo para entender como funcionava. Quando a gente estava começando a aprender como funcionava, aí veio a emenda constitucional 03 de 2019 e ela dá um balanço, uma sacudida nessa questão do reconhecimento do direito. Então, foi um terceiro grande marco temporal que mudou toda a estrutura, novamente, da aposentadoria, a regra legal, o tempo necessário, acabou com a aposentadoria por tempo de contribuição, agora todas as aposentadorias são por idade, então foi uma revolução muito grande, foi um impacto muito grande, e atualmente, financeiramente se avaliando, se fez necessário fazer essa reforma, né? Porque nós sempre brincamos que dinheiro não nasce em árvore, dinheiro não dá em árvore, então tem que ter, quando você gera um direito para um cidadão, você tem que ter também uma projeção de onde vai vir aquele direito de dinheiro. Então foi preciso essa reforma da emenda constitucional 019, foi preciso para poder equilibrar o sistema de previdência no Brasil. Você falou aí um ponto, né, que acabou-se, ou deixou de existir, né, o direito de aposentadoria por contribuição, agora só o tempo de contribuição. Que até, se a gente fosse fazer aqui um corte, poucas pessoas também chegavam a se aposentar por tempo mesmo, uns 35 anos, né? Talvez aquelas pessoas que tinham aquele caráter reduzido, por alguma questão de benefício da lei. Porque realmente você passar 35 anos contribuindo, isso olhando para o passado se tornava difícil, né? Mas como é que fica agora? Né? Como que vai funcionar o direito adquirido com essa edição dessa nova emenda? Pronto, aí é o grande questionamento, né? Essa emenda aumentou a idade para toda a aposentabilidade, 65 anos, né? Aumentou a da mulher também, que era 60 anos. Ela fez uma projeção de aumento gradativo para chegar até 62 anos, idade mínima da mulher. E aí vem aquela pergunta, sabe? Eu já tinha, o homem já tinha 33 anos de contribuição, já tinha 32 anos de contribuição, e já tinha, comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 20 anos de idade, tenho 53 anos, vou ter que esperar agora até 65 anos, né? Como é que fica esse questionamento? Outro questionamento, eu já tenho 35 anos, mas não me aposentei ainda. Eu vou ter que esperar 65 anos? Então, a reforma portuguesa, ela reconheceu o direito de adquirir. Ou seja, quem já tinha implementado as condições de aposentadoria pela regra da Constituição 20, em 2019, mesmo que não tenha regime de aposentadoria, ele tem o direito de adquirir a se aposentar pelas regras antigas. Então, o direito dele está garantido.
Né? E quem não tinha estava na eminência. Para não prejudicar essa nova gama de pessoas que já tinham história da Previdência, mas não tinham implementado todos os requisitos legais pela regra da Emenda Constitucional 20, foi feito regras de transição. Foram criadas 5 regras de transição com o objetivo exatamente de atender aquelas pessoas para não ser prejudicadas. Né? Eu tiro o meu caso particular, eu tenho 56 anos de idade e tenho 34 anos de contribuição. Então, se eu tivesse adquirido o direito, se eu tivesse implementado antes na regra de 2019, eu poderia me aposentar até com 57 anos, a fatura previdenciária que eu dizia. Ou então com 60 anos com tempo integral. Né? E aí eu fiquei nesse limbo, como muitas pessoas ficaram nesse limbo. Por isso que se criaram as regras de transição. São 5 regras básicas, né? Às vezes desdobra para mais, desdobra para menos, mas o elementar são mais ou menos 5 regras básicas de transição. Bom, vamos falar um pouco aí sobre essas regras de transição, porque é realmente onde acredito que vão ter muitas questões jurídicas envolvidas, muitas pessoas, né, ingressando talvez na justiça para garantir esse direito. E eu queria até perguntar aqui um caso concreto parecido com esse que você falou aí. Tem um meu vizinho lá que trabalha de eletricista. O caso dele, a gente conversando, ele já tem 33 anos de contribuição e fez 61 anos agora. Ou seja, com 63 anos ele vai atingir os 35 anos de contribuição. Pela regra nova, ele só se aposentaria com 65. Então, num caso de um cidadão desse, o que acontece? A emenda constitucional ela criou regras exatamente para atender essa demanda. Aquela pessoa que estava muito próxima de se aposentar, faltava só um ano, até no máximo 2 anos, ela criou uma regra de transição de 50%. Como é que funciona 50%? Em 2019, o tempo que faltava para se aposentar, ela vai pagar um pedágio de 50%. Digamos que faltava um ano para se aposentar em 2019, em novembro de 2019. Então ela vai pagar um pedágio que um ano que faltava, mais 6 meses de forma de pedágio para poder se aposentar com a regra antiga. Esse pedaço de 50% tem uma desvantagem que é possível se aplicar o fator previdenciário, onde se pode ter uma redução do valor definido da aposentadoria para aqueles que não atingirem 60 anos de idade. Criou também a segunda regra, que é pedágio de 100%. Então, o tempo que faltava, se faltava um ano, ele vai ter que trabalhar 2. Um ano que faltava, mais um ano de pedágio, mas desta forma, a aposentadoria será integral. Será 100% daquela média que foi calculada do valor do benefício. Né? Ele também criou duas tabelas de conta, de acumulação. Né? Uma tabela de pontos e outra de pontos e idade. Ele junta aqui a idade com o tempo de contribuição, né? e tem um valor final. Né? Por exemplo, ele pega aqui, a mulher tinha 30 anos de contribuição para se aposentar e 56 anos. Ele junta os dois e dá 86. Então, quem tinha 86 já podia se aposentar com integralidade. E ele criou uma regra de transição que ele vai aumentando a cada ano, dependendo da tabela, 6 meses ou então mesmo ano, da soma total. Então, eu tinha, no caso, tinha 55 anos, já tinha 30 de contribuição. A soma dava 85. Então, ele criou uma regra de pontos que você vai, a cada ano que passa, vai somando os 2 pontos para chegar no número. E se esse número bater o que está previsto na tabela, é possível se aposentar com integralidade. O que estamos falando aqui é um pouco confuso, e é exatamente, a previdência é um pouco confusa, é muito complexa. Daí a importância de você tenha uma assessoria jurídica, um advogado especialista em regime de previdência, em previdência regime geral também, porque isso é muito complexo. A emenda constitucional 20 as regras já foram difíceis de aprender, e aí vem a emenda constitucional 3, cria 5 regras de transição, e aí é muito mais complexo ainda. Daí a importância de você buscar um planejamento previdenciário para saber o que se adequa à sua realidade. Né? Como é que eu posso fazer? Então vamos continuar aqui tirando mais algumas dúvidas, no final a gente fala um pouquinho de planejamento previdenciário. É o grande mote, a grande diferença que pode mudar a sua expectativa de uma aposentadoria futura de forma melhor ou pior se você não tiver um planejamento previdenciário adequado. Bom, como você falou, teve muitas alterações. Né? E se a gente tem uma parte muito polêmica que é na questão da previdência, que sempre foi questão de pensões, principalmente por morte. No passado, o cara já vai casar com uma meninazinha nova, aquela menina ficava aposentada o resto da vida, nunca mais casar. Houve alguma mudança nessas questões de pensões também? As pensões tiveram mudanças drásticas, porque às vezes o justo paga pelo empregador. Né? Então, o que acontecia na pensão do passado? Quando a pessoa via óbito, o seu dependente recebia o valor que a pessoa estava recebendo ativa. Não tinha corte, não tinha redução, não tinha nada. E às vezes acontecia muito com os servidores públicos, com salários maiores, que aí a pessoa já recebia aquela aposentadoria, estava com 80 anos, 80 e poucos anos, e casava com uma menina bem novinha, e a menina bem novinha recebia aquele valor integral por outro período. Ele já tinha recebido 30 anos de aposentadoria para casar com uma moça de 30 anos de idade, e aí ele tem uma expectativa de vida mais 50 anos, aquele benefício
ia ser para 35 anos para o servidor e mais perto de 50 anos para o dependente. Em função dessas normas, dizem até as más línguas que alguns idosos casavam até com as normas, né, que era para poder manter o benefício para a família. Em função dessas situações, desses casos explorados que aconteceram no passado, o governo começou a criar mudanças na regra de concessão de pensão. Né? Criou a mudança, a pessoa teve que ter um período mínimo de casar. Criou outra mudança também, que a pessoa teve que ter uma idade mínima para poder receber integral. Se a pessoa casava bem novinha, um casal recém-casado, passava ali 2, 3 anos, casava ali, e o esposo vinha óbito, no passado ela ia receber pro resto da vida. Agora não, se ela tem 20 e poucos anos, ela tem a potencial de trabalhar, ela vai ter um período que vai receber uma certa idade, vai cortar aquele benefício. Tem toda uma tabelazinha de regulamento, né, em função da idade e o tempo que ela vai continuar recebendo. Como forma também de manter o equilíbrio financeiro. Sempre é importante ressaltar, e aquela história, que o dinheiro não nasce água, ele tem que ter uma programação de receitas e despesas, né? Não é porque o dinheiro é um dinheiro público, é um dinheiro regulamentado pelo governo federal, porque ele não tem fim, ele tem limitação. Ele precisa ter uma receita e ter para poder cobrir essas despesas. Em função disso, a pessoa do morte, ela passou por esse primeiro crime, até antes da emenda constitucional, e depois da emenda constitucional, ela passou a regulamentar a questão de cotas. Então, a pensão por morte hoje, ela tem um corte muito radical. Primeiro, ela não é mais a última geração, mas ela vai se calcular a média de todas as contribuições a partir de 94, é a partir do plano real. Bota uma tabela, atualiza e chega no valor X. Daquele valor X é a pensão? Não. Vai se fazer o quê? Vai pegar e fazer uma proporcionalidade. O tempo de contribuição que ele tinha, quanto o tempo que ele deveria realmente ter. E faz uma fração proporcional. Com a emenda constitucional, tem até outra regra que é um pouco diferente. Essa aqui é a regra mais ligada aos regimes próprios. Aí é o segundo corte. O primeiro corte não é o último valor. É a média. O segundo corte é a proporcionalidade. E depois que se acha essa proporcionalidade, como se fosse aposentar por idade, aí é o terceiro corte, que a emenda constitucional criou, que é a questão da cota. A cota foi o seguinte, a cota passa a ser 50% do valor da pensão, mais 10% do cara dependente. Ou seja, se é só a viúva, fica 60% daquele valor definido. Se tiver um filho, fica 70%. A cada dependente aumenta 10% para chegar ao máximo é 100%. Então, a pensão sofreu uma mudança muito drástica. Né? Então, a pensão do morte, a meu ver, é um pouco injusta, né? Porque perde o poder aquisitivo da família, já não basta perder o adquirido, também perde o poder aquisitivo, e às vezes é muito drástico. Às vezes a pessoa tem uma perspectiva de aposentar em 4 mil, quando se vier a outra, a família vai receber 2 mil reais, 1.800 reais. Então é realmente uma redução muito drástica na pensão do moço. Né? Bom, tem duas categorias de contribuintes, né? Não sei se a gente também pode chamar de contribuinte, eles que são a questão dos agricultores e dos pescadores. Sofreu alguma interferência dessas medidas, né, que foram tomadas, essas últimas medidas? A emenda constitucional ela permaneceu as mesmas regras de concessão de benefícios da aposentadoria especial, que é exatamente para os agricultores e para os pescadores. Né? Então, como é que ficou? A mulher, 55 anos de idade, a mulher pescadora, doutor, e o homem, 60 anos. Ele tem uma redução em relação ao outro pescador de 5 anos. Né? Ele manteve, exatamente reconhecendo a dificuldade, não. Só que tem um detalhe. Para ter direito a se aposentar especial, ele tem que comprovar o exercício daquela atividade em regime de economia familiar, né, pelo menos 15 anos antes da concessão do benefício. Ele tem que ter provas reais, constituídas, que ele já trabalhava na agricultura em regime de economia familiar. E aí é importante destacar o seguinte, regime de economia familiar, aquela agricultura de subsistência. Se ele for empregado rural, mesmo ele trabalhando no campo, mas ele não tem o benefício dessa redução dos 5 anos. Você vai se aposentar como se fosse um empregado urbano. Eu trabalho numa fazenda, tenho carteira assinada, estou no campo. Mas você não vai se financiar. Esse tipo de aposentadoria especial é exatamente para aquelas pessoas que fazem a agricultura de subsistência, aquela que tem um roçadinho, que mora lá no interior, aquele pescador artesanal, que pesca para comer e o que sobra vende para manter família. Só manteve essa São parênteses aí. Então, por isso que aparece aí muito forte a figura dos sindicatos, que é onde as pessoas contribuem, que vai seguir no futuro para comprovar que aquela pessoa contribuía. No passado, os sindicatos eram muito fortes. Hoje o sindicato diminuiu mais essa força, porque o sindicato é um meio de prova. No passado, o simples fato de estar sindicalizado, automaticamente já era concedido o benefício, porque era um meio de prova absoluto. Com o passar do tempo, o sindicato passou a ser um meio de prova relativo. Então o governo criou outras situações, o governo federal criou até uma situação que você faz o registro da colônia, a colônia já manda, do próprio INSS para a Receita Federal, da Capitania do Esporte também, que já abre lá no INSS a prerrogativa, ali registra lá como ponto de segurado especial, né, como contribuinte lá como agricultor, como pescador. Então o governo criou outros meios de prova. O sindicato hoje é muito importante, mas é um meio de prova. E por si só, ele não registra
não configura de forma absoluta a concessão do benefício. Precisa então das provas rurais. Usa muito a questão da ficha de saúde, posto de saúde que tem na masqueira, certidão de casamento que tem que controlar com o agricultor, né? Certidão de nascimento dos filhos que não consta. São uma gama de documentos que consegue comprovar a criatividade e a economia de subsistência. É importante ressaltar isso. O agricultor não paga não. Não, em tese o agricultor paga e é para pagar. Só que como ele vive uma economia de subsistência, não sobra nem para ele comer, como é que ele vai pagar uma contribuição de um excedente, de uma produção, né, que justifique pagar uma guia? Em alguns casos, é até recomendável, quando eu tiver uma safra maior, tiver uma quantidade, tira uma guiazinha, tira um pagamento lá, de uma contribuição inerente da safra que você deu, porque aí os meios oficiais ficam registrados e você está contribuindo, mas está contribuindo dentro do seu limite. Qual o princípio? O legislador eu tenho que proteger o homem do campo e o agricultor e o pescador artesanal. Eu tenho que proteger essas pessoas. E aí eu vou criar aposentadoria para eles e eu vou considerar, como ele anda em regime econômico de subsistência, a contribuição dele fica facultativa dependendo da produtividade dele. Mas é importante ressaltar esse caráter de economia familiar, de subsistência. Até pegando uma parte aí, acontece muito, bom, a gente cuida aqui de muitos supermercados, e dos mercadinhos, às vezes, comprar de produtores rurais. Quando isso acontece, né, o mercadinho, a empresa compra do produtor rural, a empresa é obrigada a emitir a nota fiscal e fazer o recolhimento previdenciário daquele produto rural. Ou seja, o comprador passa a ter essa responsabilidade da emissão do documento fiscal e do recolhimento do tributo previdenciário oriundo daquela mercadoria de produtor rural. Isso é muito importante. Tem muitos empresários que às vezes compram e não sabem que tem essa responsabilidade. E é importante que, além de ajudar a contribuir para fortalecer o caixa e poder manter os benefícios, também serve como meio de prova, em alguns casos, né, que configura aquela qualidade de agricultor que ele tem naturalmente para fim de aposentadoria futura. Ele tem que estar sempre pensando de maneira defensiva. Eu tenho que me programar para me aposentar. Antes, nós não tínhamos a política de se preocupar com a aposentadoria. Hoje é uma realidade. Todo brasileiro ele tem já que ter essa consciência da necessidade de se programar como eu vou me aposentar, como vai ser meu futuro. Então, começar a pensar nisso, porque hoje, se você não acionar aqueles gatilhos que vão proporcionar uma aposentadoria, você é passivo de demorar a se aposentar pela ausência desse planejamento previdenciário. Daí é importante conhecer um pouco de previdência para poder trabalhar e planejar o futuro de todos. Bom, agora vamos falar aqui de um assunto que todo brasileiro de baixa renda conhece, o LOAS. Né? Se você conversar com todo de baixa renda, se for numa comunidade, no interior, ele sabe a sigla, LOAS, ele sabe o que significa, mas ele sabe, será que eu não tenho direito ao LOAS? Será que eu não... Vamos destrinchar aqui para as pessoas o que de fato é esse LOAS, o que é o LOAS e quem realmente tem direito. A questão do LOAS é tratado hoje, as pessoas, por desconhecimento, como se fosse um benefício previdenciário. O LOAS não é um benefício previdenciário. Ele é um benefício assistencial. Lei Orgânica de Assistência Social, LOAS, né, a definição, Lei Orgânica de Assistência Social. O LOAS é um benefício social que o governo entende o seguinte: se eu tenho um brasileiro em estado de hipossuficiência, muito pobre, muito dependente, que ele não tem condição de se manter, de se prover, o Estado brasileiro veio adotar, cuidar desse brasileiro. Então, foi criado esse benefício exatamente para atender essa demanda de pessoas realmente estritamente carentes. Né? Então, para poder, mas não é um benefício previdenciário, tanto que ele não deixa pensão por morte, ele não tem 13º, ele é um benefício diferenciado, apesar de se confundir, porque o mínimo é um salário mínimo, confunde com a própria aposentadoria, mas o LOAS não é uma aposentadoria, é um benefício social. E aí, você tem razão, você diz, não vou contribuir, não vou preocupar em me planejar para o futuro, porque tem essa aposentadoria dos idosos. Todo mundo aí que faz 65 anos chegar e se aposenta. Só que não é bem assim. E aí o sistema cada vez está ficando mais complexo. Esse benefício especial é para hipossuficiente, aquelas pessoas carentes, que dependem. E é o que requisito? É o idoso acima de 65 anos, primeiro requisito. Ou então, se ele não tem 65 Isso anos, tanto homem quanto mulher. Tanto homem como mulher, não tem uma diferença. 65 anos para os dois, né? E aí, se ele tiver uma deficiência, se ele não tem 65 anos, mas ele tem uma cardiopatia grave, ele tem uma situação que impede de buscar qualquer oportunidade no mercado de trabalho, e ele está passando extrema necessidade, ele também é passivo, mediante atestados dados médicos, perícia médica, se demonstrar que ele tem incapacidade para o trabalho, né, ele é passivo de receber. Acontece muito com crianças que nascem com problemas graves, né, e os pais fazem pleiteio o benefício de assistência ao LOAS, e nós temos crianças com 5 anos de idade, 10 anos de idade, recebendo LOAS. E aí, se você diz, contrassenso, o LOAS não é para os idosos, mas também é para aquela pessoa que está incapaz de trabalhar. E para ter o LOAS, é só ter a idade, ele é incapaz, todo mundo chega lá, bate na porta e recebe, não é bem assim. O LOAS, como ele considera a hipossuficiência,
ele tem um requisito que a renda per capita, que a renda per capita por cabeça, tem que ser menor que um salário mínimo. Então, só tem uma casa, que eu tenho um pai, uma mãe e um filho, e esse filho trabalha e ganha um salário mínimo, aqueles pais não vão ter direito ao almoço. Por quê? Porque se eu dividir esse salário mínimo pelos três, vai dar acima de um quarto salário mínimo. Então, o benefício social ela é exclusivo para aquelas pessoas que realmente são muito pobres, estão muito dependentes. E o Estado não pode abandonar esse brasileiro. Ele vai cuidar dele. Mas o requisito é que a renda per capita, a renda por cabeça, seja abaixo de um quarto salário mínimo. Isso é importante para tirar aquela máxima de não, quando ficar velho, tem um aposentado velho. Né? Nós vamos já conversar um pouquinho. O governo criou outros caminhos para as pessoas que não são o suficiente ter direito também à aposentadoria com uma contribuição bem menor, que é exatamente a questão do MEI, né? De segurar aqui tem uma regra específica, né, com uma contribuição diferenciada para poder buscar um amparo da Previdência. Bom, só uma perguntinha bem rápida, a resposta você já disse, mas só para ficar fixado. A pessoa, casal, idoso, 65 anos, um morreu, aí tinha uma pensão, o outro vai receber. Essa pessoa não vai receber hoje porque ele já acumula ali realmente um benefício. Então, não, às vezes tem o LOAS também tem essas particularidades. Tem alguns casos que é possível acumular benefício. Se for um salário mínimo, se tiver um benefício do salário mínimo, é possível se acumular um LOAS com outro LOAS. O marido recebe um LOAS, a mulher fez 65 anos, pede outro LOAS. Então aquele LOAS do marido não vai servir da base de cálculo do salário mínimo. Tem todas as particularidades, os detalhes, que às vezes a pessoa diz, deu certo para fulano, não deu para mim. Né? Porque cada caso é um caso. O direito previdenciário é muito complexo. Você pensa que entende, pensa que sabe, quando você vai estudar, você vê que tem muito ainda a aprender, porque é muito amplo, né? Então, assim, por isso que é importante se cercar de um profissional, um especialista, porque são muitas nuances. Então, cada caso é um caso. A regra geral é essa, que tem que ser no quarto, salário mínimo até o quarto. Tem exceções dessa regra, e cada caso é um caso específico que você tem que analisar sobre a ordem pessoal de cada um. Bom, os jovens, né? Vamos falar aqui dos jovens. Aqui na nossa empresa a gente emprega muitos jovens que estão iniciando agora no mercado de trabalho. O que esses jovens podem esperar para o futuro, né, das suas aposentadorias? Né? Tem muita gente que é jovem, sabe, eu não vou se aposentar mesmo, vou fazer umas casinhas para me alugar. O que você tem para dizer para a juventude que está entrando agora no mercado de trabalho? As pessoas têm uma tendência, né, de dizer, eu não vou me aposentar nunca, porque as regras estão mudando muito, e vem que eu vou usar a vida todinha, eu vou ter direito de me aposentar mesmo. Mas ao contrário, você não tem direito de aposentamento. Só que daqui para frente, cada vez fica mais importante o planejamento previdenciário. Né? Porque se você não planejar, será que compensa? Eu vou pagar isso aqui e vou ganhar pouco? Compensa, porque é um dinheirozinho certo, garantido. Você tem lá sua 10%, você tem aquela sua folha de receita. Obviamente que a aposentadoria hoje, ela mudou o conceito do passado. Mas que no passado, eu vou trabalhar minha vida todinha, quando fizer 60 anos, eu vou ficar viajando, curtindo, eu vou ser aposentado. Então, a aposentadoria hoje é diferente da imagem que se vendeu no passado. A aposentadoria hoje não mantém um padrão de vida. A aposentadoria mantém a sobrevivência. Você vai precisar, por exemplo, para comprar seus remédios, para comprar sua alimentação, para se manter. Mas não pense hoje que você vai se aposentar e vai manter o mesmo padrão de vida ativo. Por isso que muitos aposentados continuam na atividade para manter o padrão de vida. Porque a aposentadoria hoje é a manutenção da vida, não o padrão de vida. E é importante destacar que o governo diz assim, vamos buscar todo mundo, vamos dar a oportunidade de todos se aposentar. Porque já que o Logos tem essa restrição, tem aquele vendedor ambulante, tem aquele cara que vende bombom, que vende pipoca na praça, que é manicure, que é cabeleireira, que não está fechado, que trabalha em casa, que vende joias, que vende perfume. Esse povo estava descoberto pela Previdência, né? Ele não tinha, ele não ia receber o Logos porque ele não tinha aquela inconsciência. Mas também ele não ia se aposentar porque também não contribuiu com nada. Né? Então, assim, o governo pensando em ampliar esse rol de cobertura, né, ele criou várias faixas de contribuição previdenciária. Por exemplo, a regra geral. Se eu sou advogado, sou contribuinte de eu vou pagar uma guia da Previdência, eu vou pagar 20% do que eu declarar, do que eu ganho. Então, se eu ganho, digamos, R$5.000, eu vou emitir uma guia de 20%, eu vou emitir uma guia de R$1.000 por mês para o INSS durante todo o meu período para que eu possa me aposentar. Mas aí o governo disse, não, mas tem aquela classe de pessoas que estão naquela faca de um salário mínimo, e 20% fica muito pesado. Então ele criou o primeiro regulamento, que ele dava a possibilidade de você se aposentar com um salário mínimo e pagando 11% do salário mínimo, que a lei complementar 123 vai ter essa previsão. Só que aí o governo disse, ainda tem mais, tem aquele cara que não tem vínculo nenhum, não trabalha com nada, é esporádica a receita dele, um mês ele ganha, outro mês ele ganha. Então o governo faz o seguinte, vamos criar um microempreendedor individual, MEI, né? Vamos abrir um MEI para ele, que é um CNPJ, ele tem as limitações, ele como contador sabe muito bem que isso aqui, as limitações, tem toda uma regra aberta de prestação de conta,
de tudo que tem que fazer receita. Mas quem está naquela, que figura naquela qualidade do meio, em vez de pagar os 20%, vai pagar só 5%, porque fica acessível. Ele precisa pagar alguma coisa, é fato, porque ele vai ter direito a receber. E se ele pagar 5%, vai ter direito a pensão por morte, vai ter custo dependente, vai ter direito a auxílio-doença, se ele tiver algum problema, né? Então, ele vai ter direito a aposentadoria dele. Então, o governo criou esse instrumento para abraçar essa renda de brasileiro que estava fora da cobertura, que é exatamente o micro individual. E outra também a questão do facultativo, né, de baixa renda, aquela pessoa que era dona de casa, que ela não trabalha fora, mas ela quer contribuir, mas 20% é muito, 11% é muito. Então, se ela comprovar que aquelas condições que se faz lá no registro do CRAS, né, de baixa renda, se ela ficar configurada em baixa renda, pessoa que recebe Bolsa Família, tudo, ela pode contribuir com 5%. E ela vai contribuir por 15 anos, e após os 15 anos, ele vai ter direito a aposentadoria igual aos outros servidores, igual aos outros trabalhadores. Então, a importância do planejamento previdenciário. Ah, não vou pagar. Ah, será que não preciso pagar? Eu já tenho 40 anos. Eu nunca paguei na minha vida. Dependendo da situação, do planejamento previdenciário correto, você pode fazer um meio da sua atividade que você faz informal, você pode também se cadastrar como baixa renda e contribuir por 5%. Você tem 40 anos, tem 15 anos para frente, você tem todo o tempo para poder ter o direito à aposentadoria por implementar a sua idade necessária. Né? Então, é importante destacar essa possibilidade. Né? E aí vem outra pergunta assim, olha, eu trabalhei e fui demitido. Assim que eu demitido, eu não tenho mais direito a nada? Né? Eu, disse, ó, eu trabalhava na antiga Bernas, né? E aí fui demitido. Trabalhei há 10 anos, e aí tá doido dia, não tenho mais direito a nada? Não. O trabalhador que foi demitido, ele tem direito chamado para ele mantenha a qualidade segurada. Então, se ele tem menos de 10 anos de contribuição, ele mantenha por 10, 12 meses, um ano, a qualidade segurada. Mesmo se ele está trabalhando, se ele adoecer, se ele tiver algum problema, se a pessoa ficar grávida, né? E licença maternidade, tem todo esse tempo por um ano. Se ele tiver mais de 10 anos de contribuição, ele já tem direito a 24 meses, a 2 anos. E se ele tiver inscrito nos programas do governo de busca de salário, eu digo sim, a questão também do recebendo um seguro-desemprego, né? Que comprova que está no mercado de trabalho buscando essa função, é possível que se estenda até mais 11 meses. Então é possível que ele vai trabalhar e passar ainda 3 anos com a cobertura, né, como segurado da Previdência. Então é importante destacar essa situação. Bom, já chegando aqui quase, né, no encerramento, foram muitas informações. Até já vou deixar o convite para a gente fazer algumas lives também, para a gente ir tratando de temas, né, desses aqui, porque foram muito tempo que cada tema desse aqui dá um conteúdo. Já dá um seminário, dá uma conversa, são muito complexos, né? A gente pode marcar um momento para fazer algumas lives, pegar alguns casos concretos, as pessoas gostam muito de estudos de casos, para a gente detalhar. E, assim, você, principalmente você, né, que é empresário, que é nosso cliente, é muito importante que você se preocupe com essa questão que o João falou aqui do planejamento, né, da sua aposentadoria. Muitos empresários ainda acham que o fato de ele pagar muito imposto, ele está ali garantindo a aposentadoria dele, mas não é. O imposto é da empresa, é da geração de renda, é a contribuição da empresa, não dele, empresário. Para que ele garanta a aposentadoria dele, ele tem que fazer sua contribuição. E assim, como tivemos muitas alterações ao longo do tempo, faz-se necessário ter, né, um estudo, e é impossível você fazer isso sozinho. E também, se você pedir ao seu contador, a gente não vai conseguir lhe ajudar, porque isso é uma matéria que pertence a outro campo de conhecimento, é o campo do direito. Então, eu, né, oriento a fazer o planejamento tributário. Temos aqui um especialista que entende dessa área, trabalha há muito tempo, a vida toda, né, dedicada a esse tema, e tenho certeza que vai compreender o seu caso e dar os maiores detalhes. E aí, bom, para a gente ir para esse encerramento, eu quero que você fale aí um pouco, né, mais sobre a importância, né, principalmente dessas pessoas que já estão com 50, perto de 60, que são empresários, e muitos pegaram desse tempo aqui para trás, né, até antes da Constituição, tem recolhimentos que talvez não vá servir. E uma coisa que você falou nessas mudanças, né? O que tinha muito aqui no meio empresarial é assim, não, vou pagar meu salário mínimo quando tiver faltando 5 anos, eu boto lá no teto máximo e tudo bem, certo? Então, fala aí um pouco dessa importância. Né? Pronto. A importância do planejamento inicial é exatamente para saber como é que eu posso comportar, não perder dinheiro e também não perder também um benefício maior. Como você falou, alguns empresários eles têm essa visão do passado, isso aí da emenda constitucional de 2008, que valia 25 anos. Né? Então tem gente aí que está com 30 anos contribuindo com base de salário mínimo e diz assim, ó, se eu contribuir agora com o salário mínimo, que é 20% de 1.500, com R$300, e de repente eu fui contribuir com o teto máximo, que é 8 mil, já passa de 300 para 1.600 reais.
eu vou ter um reflexo positivo. Então, o planejamento previdenciário é muito importante por causa disso. Você vai fazer uma tabela, no estudo, sabe, se você pagar de 300 passar para 1.600, lá quando você se aposentar, o reflexo desse aposentadoria vai ser de R$100, de R$200. Será que compensa? Será que não compensa? Então tem toda a questão do planejamento correto da Previdência, né? Você saber qual o caminho que você fazer. Porque assim, às vezes é o contrário. Às vezes assim, eu preciso de 15 anos de pagamento para me aposentar com salário mínimo. Eu já tenho 20 anos. Ainda faltam 2 anos para me completar a idade. Eu preciso pagar todo mês? Neste caso, você não precisa mais pagar todo mês. Você pode pagar uma contribuição a cada 6 meses, apenas para manter a qualidade sólida de segurado, e quando chegar no dia, sua aposentadoria vai estar garantida. Então, o problema é deixar ter esses nuances, né? De como você realmente fazer, qual é o melhor caminho para fazer. E também tem a questão de dizer assim, eu trabalhei numa empresa por 10 anos, fiz uma faculdade, me formei, né? E aí, agora, eu tenho 10 anos de contribuição, eu me formei em dentista, vou estar no escritório, vou começar a trabalhar, como eu devo me comportar? Eu devo pagar agora, eu devo pagar mais, como é que eu devo pagar? Então, a importância do planejamento, você pode se programar. Eu tenho 10 anos de contribuição, preciso de 30 anos, 35 anos de contribuição. Quanto é que eu posso fazer uma previsão de quanto eu vou me aposentar? Eu quero me aposentar com 1.500, não, eu quero me aposentar com 7.000 reais. Então, o planejamento previdenciário dá essa oportunidade de você conhecer e fazer um planejamento da sua aposentadoria. Sabe, eu quero pagar, estou ganhando bem, o consultório está dando certo, eu quero pagar um valor máximo para mim aumentar a minha média. E eu vou fazer isso. Então, eu vou fazer isso e eu vou me programar para ganhar mais. No meu caso particular, eu tenho 34 anos de contribuição. Desses 34 anos, eu tenho 24 anos de contribuição pagando no teto máximo. Então, hoje, pela regra, eu teria 90% da minha média. Aí eu pensei, se eu sair do mercado de trabalho agora, recentemente, de segurado obrigatório, né, estou trabalhando como profissional federal, eu devo contribuir, manter a minha contribuição técnica, ou devo contribuir só com salário mínimo? Se eu contribuir só com salário mínimo para me manter a qualidade de segurado, qual vai ser o reflexo? Eu tinha uma possibilidade de uma aposentadoria de 100 mil. Como eu vou baixar do salário mínimo, vai baixar para 4.500. Então compensa fazer essa coisa apenas no salário mínimo. E se eu fizer só 2 vezes por ano e fizer no teto, qual vai ser o reflexo? Se eu fizer 2 vezes por ano até chegar o período da minha idade necessária, eu não vou baixar quase nada. Dos 6 mil, eu vou ficar 5.900. Então, eu vou ruir com menos dinheiro, ter uma aposentadoria de um valor maior, do que se pagasse todo mês no salário mínimo. Isso é a importância de fazer o planejamento previdenciário. Aí eu tenho do servidor público, eu tenho uma pessoa que é professor do município, que tem regime próprio, e também trabalha no colégio particular. São duas aposentadorias, duas regras distintas. Como é que eu posso me programar? É melhor eu pedir logo na iniciativa privada, no INSS de aposentadoria, é melhor eu pedir para lá, é melhor eu pegar esse tempo de juntar lá uma coisa para se aposentar mais cedo por lá, é melhor separar os tempos. Tudo isso requer um profissional especialista em previdência, né? Especialista em planejamento previdenciário, porque você corre o risco, né, de pagar mais e ter uma aposentadoria menor. E vice-versa. Né? Você pagar menos e ter uma aposentadoria maior. Agora mesmo, recentemente, para você ter uma licença maternidade, você dá uma carência de 10 meses. Então você teria que ter uma carência de 10 meses, que não era segurado obrigatório, que não estava de carteira assinada. Eu começar a contribuir, eu poderia pagar uma contribuição já estruturada para requerer uma licença maternidade. O Supremo decidiu agora que pode. Então, se você está grávida aí, pode abrir uma contribuição previdenciária, pode abrir lá no teto, uma ou duas contribuições, e você vai receber sua licença maternidade no valor que você contribuiu. Então, são nuances que a legislação está evoluindo constituinte. Essa decisão agora é recente, 2025. Antes de 2025, se você não era empregado, não era fichado, como diz o outro, não tinha carteira assinada, se você estivesse pensando em ter um filho, a mulher e requerer a licença maternidade, ela teria que ter uma carência de 10 meses, porque o menino leva 9 meses, exatamente para evitar essa situação. O Supremo decidiu agora, recentemente, acho que o CJ, precisa receber o TJ, né? Que no caso da mulher, basta ter uma contribuição, não precisa mais da carência. Então, são detalhes, né, do direito muito especiais, muito especialistas no direito previdenciário, que às vezes pode fazer toda a diferença na concessão do benefício. Né? Então, a mensagem aqui era essa para vocês, a gente conhecer um pouquinho de previdência. Previdência é um mundo infinito de conhecimento, ninguém nunca sabe tudo de previdência, está sempre evoluindo, mas é muito importante, porque a ausência de conhecimento de previdência pode gerar um prejuízo muito grande. E aí, só para encerrar o caso do projeto judiciário, eu tenho um caso específico, né, até da minha família, do meu pai. Ele era perito do INSS, passou 20 anos como perito do INSS. E aí a Constituição Federal disse que quem tinha entrado como contratado de serviço público há menos de 5 anos tinha direito à estabilidade. E ele, por uma falta de uma assessoria jurídica, não estava lá na época, né, ele trabalhou e 5 anos depois da Constituição, o INSS disse: acabou nosso contrato, não quero mais você. Pô, e ele perdeu a oportunidade de ter estabilidade funcional
porque a Constituição garante ele, mas a lei não permite aquilo aos que dormem, aos que caducam, né? Então, prescreveu o direito dele pela falta de conhecimento. A falta de conhecimento dele, a falta de planejamento, teve um prejuízo por toda a vida dele, de um poder estar aposentado aí com um valor de R$ 10.000, como servidor federal, né, e perdeu uma oportunidade, exatamente pela falta de conhecimento. Então, você que está aí no link, você que está contribuindo, você pequeno comerciante, você pequeno empresário, você postando liberal que está aí, achando que não vamos me preocupar com previdência porque não serve, é muito importante você começar a procurar um especialista para discutir o seu futuro, porque isso pode ser a diferença, né, em sua estabilidade futura. O mundo é muito incerto e a aposentadoria, como é garantida pela União, o Estado é quem garante, você tem uma certeza que vai ter aquela rentabilidade que vai garantir, no mínimo, a sua sobrevivência. Então, obrigado a todos pela oportunidade e desejo a vocês que busquem se planejar, porque o planejamento vai ser diferencial no futuro de vocês. Pessoal, mais uma vez agradecer a todos vocês, né, que tiveram a disponibilidade de assistir esse momento. E, bom, como é que as pessoas fazem para entrar em contato com você, se quiser fazer o planejamento, se quiser tirar alguma dúvida, como elas podem fazer? De fato, o que vocês devem procurar é um advogado especialista em previdenciário, né? E que qualquer colega, qualquer pessoa que você achar que tiver confiança para poder fazer, o correto é esse, né? Agora, procure não só um advogado, tem que ser um advogado que tenha, ser especialista em direito previdenciário e, se você é especialista em planejamento previdenciário, que é uma área específica da área específica do coisa. Então, desejo a todos boa sorte e agradeço a oportunidade e estaremos sempre à disposição para conversar e falar de previdência, porque falar de previdência é muito bom. Porque quando você fala de previdência, você está cuidando do futuro das pessoas. E cuidar das pessoas é sempre muito bom. Valeu, pessoal.